Amém, irmãos. Estamos felizes aqui hoje. Vou ser sincero para os irmãos uma coisa, né? Já faz um bom tempo que não passava num culto igual esse aqui, né? Glória a Deus por isso. Feliz de poder ter a honra de estar aqui hoje. Tivemos aí uns períodos lá com o nosso irmão Hélio e nossa irmã Raquel, né? Ele congregou conosco um bom tempo lá, né, Hélio? 2 anos? Tudo isso? E o carinho entre nós, ele continua, né? Nós amamos muito essa família. Hélio sempre foi um exemplo para mim. Eu sempre testemunho do Hélio lá em Itaguaí e disse: olha, quer conhecer alguém, alguém humilde? Eu vou apresentar você. Aí eu apresento ele. Ele me ensina isso, né? Ele me ensina a ser humilde, né? Quando a gente começa um pouco meio querer dar de grande, né? Aí eu lembro desse: opa, olha lá o exemplo do cara lá, rapaz. Mas tudo que nós vimos aqui hoje foi de pura simplicidade, né? Irmão, ameaça, gostei. Vamos ler a palavra, irmão, senão eu vou ficar contando aqui os irmãos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos lá. O texto que nos concedeu, está aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 19. 2 Reis, capítulo 3, versículo 7 até 19, diz assim, irmão, vai bem ser rápido, né? Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os meus cavalos. Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. E partindo o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregarem nas mãos de Moabe? Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu com você? Vai falar com os profetas de seu pai, os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: porque eu sou Deus, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregarem nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Olha aí. Então o músico tocava, e o poder de Deus veio sobre Eliseu, e esse disse: assim diz o Senhor, façam neste vale mais cova e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão a chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão como os seus gados e seus animais, mas ainda um pouco os olhos do Senhor. E também entregará Moabe nas suas mãos, e vocês conquistarão todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água, e danificarão as pedras, porque do campo de cultivo. Amém, amado. Pode sentar, amado, em nome de Jesus. Estamos hoje felizes
por estar aqui, repito isso com muita alegria, com muita satisfação. E Deus, nessa noite, tem falado conosco de uma maneira extraordinária. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem, como também podemos dar esse tema, nós falamos que hoje podemos falar como o poder de Deus nas batalhas. Todos nós vamos passar por isso, né? Ninguém está isento aqui de não passar por adversidade nessa terra. Vamos passar por confrontos, por tribulações, por perseguições. Mas a certeza que nós temos é que Deus, o nosso Deus, sempre está conosco, como também foi cantado aqui hoje com muita sabedoria. E vemos o quanto Deus tem trabalhado na minha vida, eu falo isso com muita propriedade. E tenho certeza que eu não conheço os irmãos, mas eu posso dizer que Deus também tem trabalhado na vida também dos irmãos também. E vemos a importância que tem nós continuarmos na presença de Deus. Aqui nesse texto, né, vamos procurar ser bem resumido, nos fala que o Moabe, eles pagavam imposto a Israel, mas depois, após a morte de Acabe, eles se revoltaram contra o povo. Olha, esse Jorão, ele não é com nada, e nós vamos pagar nada a esse rapaz não. E Jorão se encontrou numa situação difícil e pediu ajuda a outras pessoas. Pediu ajuda a Josafá, e como Edom estava vinculado lá com Josafá, também chamou também Edom, os chefes os reis de Edom, para poder ajudá-lo nessa batalha. Mas esse texto em si, ele nos traz muitas riquezas espirituais para o nosso ensinamento, mas uma questão que me chama muita atenção quando eu leio esse texto é como Deus ele trabalha de uma forma extraordinária nas nossas vidas, com tanto detalhe que a gente às vezes não imagina, né, o quanto Deus ele é poderoso nas nossas vidas. Nós lemos aquela palavra que sempre nós estamos sempre mencionando ele, que é Isaías 43, versículo 13, operando Deus, quem impedirá? Mas na prática parece que esse versículo não funciona, né? Na teoria, na teologia, nos estudos, né? Parece que esse texto é maravilhoso, damos glória, agradecemos ao Senhor, pulamos de alegria, mas quando vamos confrontar com a adversidade, parece que esse texto é apenas uma fantasia. Não que ele seja isso, que nós queremos que não é isso, mas nós nos posicionamos assim. Parece que Deus não está presente conosco, para que Deus não está agindo em nosso favor. Parece que as coisas não funcionam. Eu oro, eu vou à consagração, eu vou ao monte, eu faço tantas coisas, e parece que as coisas não funcionam. Mas Deus, ele trabalha. Às vezes, hoje eu li uma palavra, um texto pela manhã que eu faço no meu devocional, e no devocional era uma coisa engraçada, né? Eu comecei, o tema era relógio. Eu achei interessante e comecei a ler o texto. E falava que numa empresa estavam todos lá trabalhando e de repente um dos funcionários perdeu o relógio. E começaram a procurar o relógio, procura relógio aqui, procura relógio ali, e ninguém acha relógio. Aí um menininho, um garotinho, falou assim: vocês, deixa que eu vou lá procurar esse relógio. Então vai lá, deixa que você acha esse relógio. Aí o menino sai com o relógio na mão. Aí eles, curiosos, né, perguntaram: mas como é que você achou esse relógio? Simples. Eu parei, fiquei em silêncio e ouvi o tic-tac dele. Fui lá e peguei o relógio. Às vezes nós queremos muito ver as coisas, as maravilhas aos nossos olhos. Uma coisa que eu aprendi: você quer ver o poder de Deus na sua vida mesmo? Feche os seus olhos. Quanto mais nós estamos com os olhos abertos, nós não conseguimos enxergar o quanto Deus tem trabalhado em nosso favor. E às vezes quando eu vejo que eu estou muito aflito em uma situação assim, e as coisas estão ficando meio difíceis, eu fecho os meus olhos e parece que eu estou vendo Deus trabalhando. Não. Eles começam a marchar para ir lá para o confronto. Eram 7 dias de marcha. Quando chega no meio do caminho,
eles deparam, eles percebem que algo estava acontecendo neles. Eles estavam no deserto e não tinha água. Mas outra coisa que eu achei muito interessante nesse texto, que me chamou a atenção, é que Deus falou assim: não, eu vou resolver o problema. Mas antes disso, é bom nós ressaltarmos aqui, interessante que o Jorão coloca a culpa em Deus. Está vendo aí? Ele nos colocou para morrer agora 3 reis agora aqui no deserto. Jorão não tinha consciência. Mas o bom da história é que existia pelo menos um ali que conhecia Deus, Josafá. Por isso que é bom, amado, você andar com alguém que conhece Deus. Não anda com desviado não, amado, senão ele vai levar você para o mesmo buraco que ele está. Não vai para a ideia. Por isso que o Salmo 1 fala: não se detém no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, sai fora disso, porque diz o texto: antes o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é o que chama a atenção. Josafá foi logo um homem de Deus. Quem tem Deus vai procurar Deus, né? Quem não tem Deus procura dar desculpa e colocar a culpa em alguém. Tem algum profeta por aqui, gente? Tem um cidadão chamado Eliseu aí. Ele andou com Elias. Logo o Jorão, que era filho de Acabe, lembrou de Elias, né? Quem não vai lembrar de Elias? Provavelmente, quando Deus fez aquele movimento lá no Monte Horebe, ele estava ali vendo tudo isso acontecer juntamente com seu pai, Acabe. Mas só que Eliseu é bem claro: olha, eu só estou aqui por causa de Josafá. Se fosse por você, você iria morrer de sede aqui no deserto. Porque às vezes nós temos que sempre estar ligado com o Senhor. Sempre vai colocar alguém ao seu lado que vai sempre dizer sempre as coisas ao contrário, vai sempre estar ao oposto. E você sempre será esta luz que vai iluminar essas pessoas para levar a elas a verdade. Às vezes a vitória da sua família, o sucesso da sua família, depende de alguém que esteja dentro de casa e que conheça Deus. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, nas nossas vidas cotidianas, é tanta movimentação, amado, é tanta loucura que vivemos nesse mundo, que preciso que alguém, pelo menos uma pessoa dentro de casa, tem que conhecer a Deus. E é essa justamente que vai fazer com que Deus faça o milagre. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Sabia disso? Acho que tem pessoas que acham que milagre de Deus é você fazer isso, fazer aquilo, gritar isso, fazer aquilo. Não, Deus precisa de apenas um detalhe para fazer um milagre na sua vida. E quando nós orarmos, quem sabe naquela oração que a irmã fez aqui sobre o Deus do impossível, seria o momento de você chegar. Eu fiz isso, é claro, eu sou bom. Aí você, Senhor, está orando pelo Deus do impossível. Eu estou vivendo o impossível. Eu quero ver o Senhor agir na minha vida. Quando o irmão cantou o Deus de milagre, eu disse: opa, vou cantar aqui porque Deus tem algo para fazer na minha vida. É isso tudo, detalhe, queridos. Estão envolvidos, parece que queremos ir para o culto, mas queremos ouvir o que Deus quer falar, o que nós queremos ouvir, mas Deus trabalha nos detalhes. Observe o texto. Chega no deserto. Uma coisa que me chama a atenção, olha o que Deus faz. Olha só, vou mandar água para vocês, hein? Mas vocês não vão sentir vento e nem a chuva vai cair. Eu não quero prejudicar o caminho de vocês, porque se o vento soprar, vai ficar difícil vocês caminharem, não é verdade? Ou até vocês conseguirem chegar onde vocês têm que chegar. Se a chuva cair, é outra coisa. Vocês estão vendo aí a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Chuva cai, misericórdia, né? Se não souber nadar, mesmo sabendo nadar, ainda morre ainda, né? Deus falou assim: não, vocês não vão sofrer nada disso, nem vento e nem chuva.
Mas antes de nós prosseguirmos, uma coisa que chamou atenção é que Eliseu, quando falou isso, ele chamou um músico. Olha só vocês agora. Olha só como é a importância do músico dentro da igreja. E Josafá tinha conhecimento disso, porque nós conhecemos a história de Josafá e falamos, e ali estavam ali 3 nações contra a sua nação, e ele recebeu uma palavra do profeta: olha, essa batalha não é nossa, não é tua, mas é de Deus. Ele foi lá, convocou os levitas, chamou os músicos, começaram a cantar ao Senhor, e a Bíblia diz que enquanto eles louvavam o Senhor, Deus colocava embaraço com os seus inimigos lá, eles mesmos se mataram entre si. Entenda uma coisa, amados: quando estivermos no meio da adversidade, fecha os seus olhos e louve ao Senhor. É no louvor, é na música, é que Deus vai fazer o inimigo ficar meio perturbado lá fora. Ele sabe o poder da música, por isso que ele tenta, manipular as nossas cadeiras musicais. Mas nós estamos aqui para poder dizer: Deus, quando quer falar, Ele fala até mesmo de um solo de uma guitarra. Deus é assim que faz. Batalha, repito para os irmãos que foi inicialmente, vai acontecer sempre. Nenhum de nós aqui, repito, estamos isentos de passar por adversidades. Mesmo porque Jesus deixou uma coisa bem clara para a gente: nesse mundo teremos aflições. Vamos passar. Paulo chama as aflições como uma coisa muito, muito boa. Por mais que a gente não entenda, um dia na escola dominical, irmãos, uma irmã ficou burrizando comigo. Eu disse: irmãos, vamos dar glória quando passavam por luta, irmã. Misericórdia, pastor. Não, irmã. Aí você está lá, irmã. Diz Paulo falou que eu me regozijo nas tribulações, porque elas vão produzir, em resumo, crescimento espiritual. Você e eu, todos nós, só vamos conhecer Deus nas adversidades, porque na abundância ninguém conhece Deus. É porque é na adversidade que Deus vai mostrar o quanto Ele é poderoso. Olha para Israel. Esses dias eu estava lá meditando sobre aquela situação de Israel, 400 anos oprimidos por Faraó, por Egito. Até que um dia alguém tomou um semancol ali. Foi isso, né? Gente, 400 anos, gente, ninguém ainda tomou providência. Vamos fazer o seguinte: vamos clamar a Deus, vamos suplicar a Deus, porque não podemos ficar mais nessa situação de opressão, de escravos. E foi justamente nesse momento que eles clamam a Deus, que Deus acende a fogueirinha lá no Sinai. Você quer que Deus acende a fogueira para poder ir ao teu socorro? Então clame a Deus. Tem pessoas que se acostumam com adversidades, com as lutas, se acostuma com o dia a dia. Eu, particularmente, irmãos, não me acostumo com as minhas adversidades, não, amados. É claro, fugir dela eu não vou poder fugir, mas eu também não vou me acomodar e dizer assim: tá bom, fazer o quê, né? Vamos continuar nessa luta. Tem irmão que vai dar a paz do Senhor com os irmãos e fica assim: a paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Estou levando, estou aí na luta de sempre, né? Dá vontade de pegar, puxar o coralinho desse rapaz, acorda, meu irmão, em nome de Jesus. Por favor, meu irmão, para que senão se acomodar com as adversidades. Olhe para o que Deus tem para nós, e somente pelo clamor. E quando Israel clamaram a Deus, eles suplicaram a Deus, Deus lá desperta Moisés e disse: vá lá para o Egito, porque o meu povo clama por mim. Você quer chamar a atenção de Deus? Então clame a Deus.
Suplique ao Senhor. Eles venceram a batalha aqui. Às vezes tem pessoas que não tem jeito. É só pelo clamor, meu irmão. Senão você não vai conseguir o que Deus quer para você. As adversidades, elas são um caminho. O deserto são um caminho. Mas que me chama a atenção que Deus manda eles cavarem poços. Mas não, mais poços, mais poços. Vai cavando, vai cavando. Que quando a água chegar, vocês vão ter água em abundância. Tem pessoas que são preguiçosas para ler Bíblia, para orar. Eu falo isso que minha esposa sempre está ouvindo as mesmas coisas que eu estou falando aqui agora, mas vou ter que falar isso aqui agora, aqui, né? Ela em casa ela fala assim, mas de novo, você falou sobre isso não, meu amor. Vou falar de novo. Porque os irmãos não ouviram também, né? Não, é isso também, né? Passando por uma situação difícil lá, uma vizinha levantou-se lá do nada e fez uma revolução. Sabe aquele barraco na rua? Alguém já viu já uma pessoa fazendo um barraco? É pior do que vocês já pensaram. Fez um barraco na rua, tal. A nossa filha, juntamente com o meu genro também, parece que não sei o que aconteceu, que também virou a cabeça desse também, e não mandou um recado para minha esposa, mal criado, não quis falar com ela, tal. Sabe como é que é, pai, né? Já vendo alguém fala, quer mexer comigo, quer me deixar com raiva, mexer com ela. Aí eu fiquei irado, assim, Jesus, calma. Glória. Fecha o olho, irmãos. Aí comecei a fazer uma coisa. Eu tenho lá uns livretinhos, um livro. O título desse era 100 dias de clamor. Aí eu fui salvo. Só tem uma alternativa agora. Irmãos, eu comecei. Não, isso no meio do caminho, né? Eu estou resumindo aqui. Eu orava. O objetivo era orar 15 minutos por dia. Aqueles 15 minutos seguinte: desliga o celular, desliga tudo, fecha a porta, você sozinho no quarto, 15 minutos trancado. É claro que é só 15 minutos, mas tinha a leitura bíblica, tinha ainda outras coisas. Ficava mais ou menos uma meia hora ali, sozinho eu e Deus. Isso em casa e também no trabalho. E aí, aconteceu esse episódio. Era mais ou menos quase na metade desse trabalho de 100 dias. Eu estava já quase 49, 40, quase 50 dias orando. E aí aconteceu isso, só agora mudou o negócio, né? De 15 minutos vai aumentar para 20 minutos. E aí aumentou para 20 minutos. Irmãos, minha esposa preocupada, minha filha estava grávida, netinha, todos nós queríamos, né? Tudo lá em casa só tem homem, né? Está parecendo até a casa do Hélio, né? Só tem homem. Aí assim, tem que parecer uma menina nesse negócio aqui, Jesus. Aí ela apareceu, não? A Helena, né? E aí fiquei pensando, olha, minha filha não vai falar com a minha esposa, como é que a gente vai ter acesso à nossa neta? Oramos 100 dias. Depois da metade aumentou para 20 minutos de oração. Hoje está uma paz tranquila dentro de casa. Deus abençoou-nos de uma maneira especial. Clame a Deus, clame a Ele, irmão, que eu tenho certeza que Deus vai movimentar algo na sua vida. Às vezes Deus permite, às vezes aquela adversidade aqui, outra adversidade ali, uma luta aqui, outra luta ali, é para poder dar um beliscão na gente, assim, acorda, servo, acorda. Tudo que Deus quer de mim e de vocês é que todos nós o conhecemos melhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E assim vencer a batalha. Eu nem olhei para o Espírito aqui, irmãos. Deus venceu a batalha para eles. Toda batalha pertence a Deus. Entrega a Ele. O texto que eu li hoje ainda falava justamente sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entregar é entregar mesmo. Entregar é esquecer.
Larga para lá. Mas pastor, o bicho está pegando, o bicho está pegando. Deixa o bicho pegar. Quando chegar o tempo de Deus, as coisas vão melhorar. Apenas tenha